Olá pessoal, palavra dada é palavra cumprida. Acabei de fazer a live no YouTube, mas eu não sei o que aconteceu. E como faz tempo que eu não mexi ao vivo no YouTube, não sei se eu configurei alguma coisa errada, que a live gravou, acho que 9 minutos, e eu fiquei falando meia hora, meia hora. Gente, o negócio não gravou, mas enfim, olha só. Convite dessa live, dessa aula, né, desse start aqui do canal é o seguinte: te comunicar e te convidar. Comunicar o que, Simone? Nós vamos continuar falando de inteligência emocional, aprendendo, desenvolvendo isso como habilidade para a vida, né, de modo geral. Mas nós vamos precisar ir para um lugar mais profundo, tá? Do que diz respeito à inteligência emocional. Vamos entender que a inteligência emocional é uma ponte para eu acessar um lugar mais profundo que está em mim, que é meu. E que lugar é esse? O espírito, o meu espírito. Então nós vamos partir do princípio que somos filhos de Deus, né? Somos filhos e nessa composição de filhos nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo fica ali muito mais óbvio para nós, né? Entendermos ali os mecanismos e os funcionamentos e tudo mais. A alma, vamos entender como sendo esse lugar de memórias, emoções, sentimentos, pensamentos e inclusive a Bíblia nos traz informações sobre a alma quando a gente coloca também dentro dessa vertente hereditária, né? No sentido de que a hereditariedade não está simplesmente no DNA que define a cor do cabelo, a cor do olho, da pele, tal. Não. Também nos traz essa herança genética ancestral. Não estou falando de vidas passadas, não é isso. E também não vamos discutir aqui religião. Por favor, eu não teria propriedade para isso, né? Nós vamos continuar trabalhando, desenvolvendo, fortalecendo habilidades emocionais a partir dessa premissa, dos princípios cristãos, como filhos de Deus. Era um posicionamento que eu não tinha antes, nem no YouTube, nem em nenhum lugar, e muito menos como professora, porque a gente sabe que dentro da sala de aula nós temos essa oposição, né? Nós não podemos nos posicionar dessa maneira, falando e ensinando sobre isso de fato, mas nós podemos viver para nós e através do nosso exemplo de vida sermos testemunhas. Gente, o exemplo fala mais que 1000 palavras e vocês sabem disso melhor do que eu. Quem é pai, quem é mãe aí sabe do que eu tô falando, né? A gente olha pro nosso filho, daqui a pouco ele tá fazendo exatamente do jeito que a gente fez. Professor, professora, a mesma coisa. O filho tá imitando a professora da sala de aula, tá imitando. Então, é assim que criança aprende. É dessa forma que os nossos filhos também vão aprender e os nossos alunos não é... E com os nossos alunos não é diferente, tá? Então, nós vamos partir desse princípio de que somos filhos e como filhos nós temos essas três esferas, né, que estão interligadas, corpo, alma e espírito. E aí a gente vai para começar, e eu já quero trazer um convite aqui para você, já nesse start, nesse primeiro momento, porque todas as aulas a partir de agora, Simone vai falar de empatia, beleza. Vamos posicionar a empatia no âmbito do corpo, da alma e do espírito, dos princípios cristãos, de uma palavra, de um. E eu não estou falando de regra, não estou falando de conceitos, tá? Eu estou falando de princípios. Princípios não mudam, são eternos. Eu acho que quem me acompanha aqui pelo Instagram deve ter visto, pelo YouTube é mais difícil, mas pelo Instagram deve ter visto, inclusive, eu, por muitas vezes, compartilhando a forma como eu ensino os meus filhos aqui em casa a ler a palavra, a discernir sobre essa escritura sagrada,
a aprender com essa leitura, que é extraindo dali promessas, ensinamentos e ordem, né? Então, aquilo que Deus ordena, aquilo que o Senhor ensina e aquilo que Ele nos prometeu, tá? Então, toda essa visão, nós vamos ampliar aqui a nossa visão de mundo, a nossa visão de quem sou eu nesse mundo, o nosso papel aqui de fato, toda essa condução, né? Porque não faz sentido, gente, eu não sei vocês, mas no meu coração, né, para mim não faz sentido a gente ainda, mesmo diante de toda a ciência, mesmo diante de tanto conhecimento que o ser humano tem hoje, tantos recursos, a gente ainda ter atitudes que não condizem com essa inteligência, entende? Então eu quero dar aqui alguns exemplos muito rápidos, não vou me estender nesse vídeo porque eu tô com receio aqui, eu tô gravando pelo celular, tô com receio de não ficar gravado de novo e eu ter que gravar 3 vezes a mesma coisa, meu Deus. Mas vamos lá, palavra dada, palavra cumprida, né? Então, para encerrar e fechar aqui esse quebra-cabeça e te explicar de fato como que nós vamos viver essa jornada na prática, também não é, eu não gosto assim de ficar só na teoria, porque eu tenho muitos questionamentos no meu coração, sabe, gente? Eu ficava pensando, poxa, mas por que os milagres de fato não acontecem na minha vida? Ou o que falta eu acessar? O que falta eu acreditar? Desde quando eu me entendo por gente, eu sou cristã, eu vivo, busco viver o que eu falo, não é da boca para fora. Eu tenho muita clareza, muita sede, né, de viver de fato tudo que eu falo, tudo que... Então tinha coisas que não ligavam para mim. Não, faltavam umas pecinhas desse quebra-cabeça. E é isso que eu tô vivendo agora, nessa fase da minha vida, nesse momento da minha vida, e eu decidi compartilhar com vocês, né? Há 7 anos estudando, desenvolvendo, trabalhando com inteligência emocional, e eu acredito que aos poucos eu fui conseguindo montar esse quebra-cabeça, né? Então vamos lá. Qual vai ser a premissa desse trabalho a partir de agora? Qual vai ser o novo direcionamento? Entendermos que somos filhos de Deus. Entendermos que somos corpo, alma e espírito. Entendermos que em nossa alma existe esse conjunto, né, de emoções, sentimentos, memórias, experiências e inclusive toda essa questão hereditária que nós trazemos na nossa memória, tá? O espírito, Simone, o que ele é dentro desse mecanismo? Ele é o que dá liga, vamos dizer assim, né? Ele é como se o espírito fosse a força motriz que prende a sua alma no corpo e faz toda essa engrenagem funcionar. Só que, de fato, se a gente não acessa essa engrenagem, é como se ela tivesse enferrujada, sabe? Assim, é como se ela não fosse funcionar da maneira correta. E ela fica disfuncional. E se a gente deixar só por conta da alma, que traz um monte de memória, aí vem trazendo a memória do passado, a ansiedade lá do futuro, porque a imaginação, né, também está nessa capacidade da alma, né, da mente. A alma é mental, então ela está nessa capacidade da mente. Então, se a gente deixar por conta da alma, a imaginação, a memória, os traumas, os medos, pensa. E o que vai acontecer com o corpo? Vai padecer. Por que muitas vezes a gente não consegue mudar hábitos? Porque não estamos sendo direcionados pelo espírito, só pela alma. E a alma é cega. É como se a alma não tivesse olhos e o espírito fosse os olhos da alma. Então nós precisamos vivificar, despertar, acender novamente esse espírito para que ele direcione essa alma e o nosso corpo esteja alinhado. Tá? Então eu vou pegar aqui 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis? Então, o seu corpo habita o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tá? É templo, é
habitação, é morada do Espírito de Deus, tá? Porque fostes comprado por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Simone, tem como fazer um movimento inverso do nosso corpo acessar o Espírito? Sim, é isso que nós vamos falar. Vocês acham que no Espírito tem ansiedade? No Espírito tem medo? No Espírito tem falta de perdão, angústia, raiva, ódio, rancor, mágoa, desesperança? Vocês acham que no Espírito tem isso, gente? Aonde está isso? Nas nossas memórias, nas experiências que nós vivemos. A gente não consegue lidar com isso. Por quê? Porque o nosso espírito está dormindo. Então, quando o Senhor nos diz, desperta tu que dormes, e quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário que você nasça novamente da água e do Espírito, então é que você faça um movimento e que o seu espírito desperte. Que você desperta o Espírito que habita em você. Esse sopro divino é o sopro do Espírito Santo, né? Então imagina uma fogueira. Quando se você tirar uma vareta, né, de perto de um pedaço de madeira que está ali queimando junto de brasa, que está queimando junto com toda aquela fogueira. Se você retira aquele pedaço de perto daquela fogueira, é óbvio que ela vai se apagar e se esfriar. Agora, se você coloca ali novamente perto, ela vai queimar. Então, o que acontece? Nós precisamos estar o tempo todo ativando o nosso espírito, muito perto, né? Nos conectando com o Espírito Santo, né? O nosso espírito que se conecta com o Espírito Santo. Eu vou ler uma outra parte aqui, ó. Quer ver? Aqui. Peraí. Vou achar que eu separei tudo aqui, gente. Ó, os discípulos perguntam para Jesus, né? Nós vivemos há pouco tempo a Páscoa e os discípulos perguntam para Jesus, porque eles não queriam se afastar do Mestre, né? Eles não queriam ficar longe de Jesus. E aí Jesus fala, mas não tem, é preciso que as profecias se cumpram e eu preciso voltar para o meu Pai, porque senão o Espírito Santo não estará com vocês, né? E de fato em Pentecostes o que ele fala? Que agora todos têm o Espírito Santo, que vos dará força, será o seu consolador, te dará sabedoria, discernimento, todos os milagres que vocês viram acontecer através desse Espírito, você fará muito mais em meu nome. Ai, gente, isso é lindo demais. Então, falta o quê? A gente acessar esse Espírito em nós, que já está em nós, que já habita em nós. E olha só, olha o que aconteceu quando Jesus dá o último suspiro dele na cruz. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo, e a terra tremeu, fenderam-se as rochas. Gente, eu fico imaginando um grande terremoto, um grande tremor. A terra escurecer, imagina 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, virar noite. Virar noite. A minha mente pedagógica fica imaginando tudo isso. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Olha isso, gente. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Gente, olha um fenômeno. Olha isso. Então, quer dizer, a gente não para muitas vezes para pensar. Eu fiquei refletindo depois desta Páscoa muito só nesse versículo, só nesses dois, são 3 versículos. Eu fiquei me imaginando ali na cena, olhando, observando todo esse milagre, todo esse acontecimento. E depois disso, que é o que nós vamos viver agora, Pentecostes, eis que o Espírito Santo vem sobre nós. Ó, quando vier o Espírito Paráclito, que vos enviarei da parte de meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunhos, porque estareis comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito Santo, que está lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos é o quê? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade. Então, quer dizer,
a gente não acessa muitas vezes esse espírito. A gente deixa ele dormindo, a gente não clarifica, a gente não recebe revelação no nosso espírito, do Espírito de Deus. A gente não recebe revelação, a gente dorme. Aí a gente continua com as nossas angústias, com nossos medos, com a nossa ansiedade. Eu volto a te perguntar, no espírito, no seu espírito, que acessa o Espírito do Pai, quem chama Deus de Pai? O Espírito, que clama Abba, Pai. É o Espírito. Nós não teríamos capacidade de chamar Deus de Pai. Não o reconheceríamos se não fosse por revelação espiritual. Tá? Fomos comprados a um preço muito alto de cruz. Cristo levou consigo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, do passado, do presente e do futuro. Existe tempo? Não. Então, a gente vai aprender a abrir mão da ansiedade, a gente vai aprender a liberar perdão, a gente vai aprender a acessar as revelações espirituais para a nossa alma e para o nosso corpo. A gente vai aprender de fato um outro nível sobre tudo que diz respeito à inteligência emocional. E eu quero te convidar para ir comigo nessa jornada. Você topa? Vamos juntos? Vamos aprender juntos, a partilhar juntos sobre tudo isso, sobre os grandes mistérios da vida, sobre a beleza e, de fato, acessar a paz que antecede assim, ó, que, sobre todas as coisas, né? A paz que nos é dada, que nos é revelada, a saúde do corpo, da alma. Gente, se tudo isso, olha, são 18 minutos aqui de vídeo, vai, pra gente viver esse renovo aqui nesse canal. Serão muitas aulas, muito conteúdo. Isso aqui é só um start para você entender o alinhamento. Não vai dar para você seguir essas aulas aqui conosco se você não acredita em nada disso, né? Acho que vai ficar difícil, tá bom? Mas sinta-se convidado para fazer essa jornada. E que, acima de tudo, vai ser uma jornada, inclusive, de volta para casa, de onde nós viemos, né? E para onde nós vamos. Para além desse corpo físico, né? Nós vamos voltar para o Pai, estaremos com Ele logo, logo, face a face, tá bom? Um forte abraço no seu coração, fique com Deus e a gente vai se ver nos próximos dias. Eu vou colocar um calendário bem organizadinho lá no meu Instagram, tá bom? E sempre aqui na descrição dos vídeos vai estar o grupo do WhatsApp, se sinta convidado a estar conosco lá naquele grupo fechado, e também o link aqui das atividades de inteligência emocional para você desenvolver com seus filhos, com seus alunos. Se sinta à vontade também para estar conosco nessa comunidade, fazendo parte de tudo isso. Não dá para ouvir e cruzar os braços, tá? Não dá para ouvir e cruzar os braços. O que você vai fazer agora? Curtir, compartilhar. Curtir, compartilhar. Curtir e compartilhar. Quem precisa desenvolver hoje inteligência emocional nesse nível? Quem precisa hoje compreender para além da esfera humana, né? Para além, quem precisa de fato receber revelação espiritual? Quem precisa de fato compreender os paranauês aí, ligar o tico e teco e colocar as pecinhas desse quebra-cabeça igual eu fiz? Então, se sinta convidado e você vai compartilhar com pelo menos mais uma pessoa que vai estar conosco nessa jornada, que precisa estar conosco nessa jornada. Eu preciso. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E você? Então vamos juntos? Um forte abraço, fique com Deus e aguarde a nossa agenda que eu vou colocar lá no Instagram para a gente se organizar e dar continuidade nessa grande jornada que nós vamos viver a partir de hoje.